Olá, meu nome é Elisa Paiva, eu sou terapeuta holística e nesse canal eu trago ferramentas para fortalecer o seu emocional. Ferramentas que vão te trazer clareza, tá? Mais discernimento, leveza. Trago algumas ferramentas para que você possa refletir um pouco mais sobre você, sobre a sua vida. E hoje eu vim falar sobre a importância do planejamento. Muitas vezes nós nos esquecemos de como planejar é tão importante, não é? Então, quando nós somos crianças, nós aprendemos a brincar de casinha, médico, né? Brincar de boneca, esquecemos do planejamento. Então, o planejamento é algo muito simples. Só que muitas vezes nós colocamos uma complexidade desnecessária no planejamento. Por quê? Caso você vá fazer uma viagem, você tem que se planejar. Você vai saber, bom, vou viajar para onde, né? Vou viajar sozinha? Vou viajar com alguém? Então tem que comprar passagem. Vou de ônibus, de avião, de carro. Então isso é um planejamento. Aprendemos a planejar para momentos assim, férias, né? Então você planeja um aniversário, um jantar romântico, só que a gente não planeja a nossa carreira, a gente não planeja o nosso dia a dia, a nossa semana. Isso é realmente muito importante, você planejar o seu dia, a sua semana, o seu mês e fazer um planejamento constante, tá sempre fazendo um planejamento. E o mais importante do planejamento é você olhar no seu planejamento e falar, olha, atingir essa meta, maravilha, então você risca aquela meta. E aí você também olhar o que precisa ser mudado. É importante você ser bem flexível. Eu escolhi falar hoje do planejamento, por quê? Porque muitas vezes nós ficamos perdidos, sem saber por onde seguir. Eu muitas vezes fiquei assim. E aí onde entra o quê? O mentor, o coach, o terapeuta, porque quando você consegue colocar o que você quer no papel, né? Então você tem uma meta, tem um goal que você quer atingir. E aí o que você faz? Você coloca isso no papel. A partir do momento que você coloca isso no papel, então você retira da sua mente. Então primeiro você já abriu um caminho, já retirou aquela confusão, porque muitas vezes eu quero fazer isso, por exemplo, quer comprar um carro, fazer uma viagem, fazer um curso, né? Vamos pegar então as pessoas que querem estudar um curso de inglês. E aí, eu um dia vou fazer um curso de línguas. Um dia eu vou estudar inglês. Um dia. Então, quando você tira esse um dia e você anota no papel, eu vou fazer o curso de inglês esse ano. Então, eu tenho um prazo para começar esse curso de inglês. Aí, quando você coloca a data que você quer começar o curso de inglês, você deu um passo gigantesco, já deu o primeiro passo, né? Então, a sua meta é iniciar o curso de inglês. Agora você vai, então, se organizar. Como que você vai fazer esse curso de inglês? Então, você vai fazer o curso de inglês online? Você vai fazer um curso pessoalmente? E qual é o seu critério para escolher uma escola? Você vai por divulgação? Você vai procurar alguém que você conhece, que fez um curso, ou você vai pesquisar online? Como que vai ser essa pesquisa? E aí, então, você se planeja e faz o curso. Isso é algo normal. Só que nós, muitas vezes, ou não planejamos, ou fazemos um único planejamento e esquecemos do restante. E aí nós vamos seguindo a vida. Aí você planeja uma festa, uma viagem de férias, alguma coisa assim, e esquece de ir atualizando a sua vida e atualizando todos os seus planejamentos, né? Então, é ideal a gente ter um planejamento. Faz o seu planejamento do dia, da semana, do mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, um ano. E você vai se planejando, porque quando você coloca isso tudo no papel, facilita para as coisas se realizarem. Por quê? Você vai perceber que você vai ver coisas que você não tinha visto antes. Olha, que legal, então eu posso ir por esse caminho. Né? Ou então pessoas vão te trazer ideias, as coisas vão começar a chegar até você. Por isso que é tão importante você ter um planejamento. Além do planejamento, é importante você
planejar e você ter o planejamento em um lugar que você veja o seu planejamento todos os dias, né? Quer seja no seu celular, quer seja no seu escritório, onde você possa olhar e fazer as alterações necessárias. Qual é a diferença de você ter ou não ter um planejamento? Quando você tem um planejamento, você tem mais foco, mais consistência. Então, assim, a chance de você procrastinar e de você deixar isso para lá, elas são menores. Quando não temos um planejamento, o que acontece? Então, a chance de você procrastinar e não alcançar o seu objetivo é muito maior. É importante você entender que é muito importante você ser flexível. Isso é importante, porque é aquela coisa, né? Por exemplo, você saiu da sua casa, você foi pro trabalho, tá voltando, pegou trânsito. E aí, então assim, tá no trânsito, não tem o que fazer. Então, põe uma música, né? Ou então, se você puder pegar um outro caminho. Então, é importante você ser flexível e entender que você vai precisar fazer mudanças no meio do caminho. E entender que é muito normal, é comum você precisar de alguém ali para te orientar. Porque muitas vezes nós sabemos, por isso que é tão importante o planejamento, que quando você planeja, você sabe o que você quer. E aí, se você tem uma dificuldade para alcançar esse objetivo, você vai saber qual é o profissional que vai te ajudar. Então, se você está procurando, né, alavancar, né, as suas finanças, você está procurando aprender sobre investimentos, se você está procurando aprender sobre uma língua estrangeira, aprender o inglês, ou se você está querendo viajar. Então, quando você sabe o que você quer, então você consegue, né, você tem uma facilidade muito grande de falar, olha, então eu preciso da ajuda dessa pessoa, desse profissional, esse é o profissional que vai me auxiliar. E muitas vezes também você pode sim fazer toda essa jornada sozinha. Depende muito da complexidade. Então eu trouxe o planejamento aqui porque quando nós ficamos perdidos, né, quando a gente está ali preso na nossa emoção, né, às vezes a pessoa está trabalhando muito ou então está passando por um momento desafiador emocional, uma perda, né, uma separação, ou então mudança, gente, mudança, as pessoas não têm noção de quanto isso mexe com as famílias, mexe com as crianças, mexe até com o adulto mesmo. Então, mudança às vezes é algo é uma aventura, né, muito legal a princípio, e às vezes quando as coisas não saem do jeito que queremos, então, quando você tem isso planejado, é muito mais fácil, porque você continua, se você tem um foco, então tá, eu quero atingir essa meta, então eu vou continuar. Quando você não tem isso planejado, você vai se frustrar com muito mais facilidade e aí você vai ficar mais confuso. Então, o planejamento, ele também auxilia muito para te dar controle e controle emocional, te trazer mais clareza. Porque a partir do momento que você coloca as coisas no papel, você vai então podendo analisar e se perguntando do que eu gosto, por que eu quero fazer isso, eu vou fazer essa atividade com outra pessoa, eu vou fazer sozinha, eu quero um mentor ou não, né? Então, quando você faz esse planejamento, quando você se organiza, você coloca tudo isso no papel. Isso é muito importante, porque você passa a se conhecer e você entende, olha, lá atrás eu quis atingir essa meta. Eu não atingi essa meta no passado por causa disso. Hoje, olha que legal, olha o meu avanço. Então é interessante eu sempre falo, né, para você ter aí o seu diário, que é onde você faz as anotações do seu progresso. E o planejamento é algo muito importante para todos nós e por muitas vezes nós esquecemos disso. É algo que sim, deveria ser mais incentivado nas escolas, porque nós precisamos aprender a planejar, a importância do planejamento e conseguir identificar, né? Eu estou planejando, por exemplo, se você está planejando a sua carreira, se você está planejando coisas normais que todo mundo planeja, olha, um casamento a pessoa planeja
Aí, eu vou fazer uma festa de casamento. Então a pessoa vai se planejar. Só que tem coisas na nossa vida, como quando a gente vai mudar de carreira, né, uma transição de carreira, muitas pessoas não se planejam. Eu fiz um planejamento de curto prazo quando eu fui mudar de carreira. Então a gente precisa entender que nós precisamos ter o plano A, B, C e D, né? Porque quando você se planeja, você vai se planejando. Não quer dizer que tudo vai estar ali, vai acontecer exatamente da maneira como você colocou no papel. Só que pelo menos você não vai ter todas aquelas dúvidas te incomodando. Isso também é importante. Você consegue identificar quais são as suas fraquezas, quais são os gatilhos, né, que te fazem sabotar, né, que te levam à autossabotagem. No meu caso, quando eu ficava muito confusa, então eu partia para autossabotagem. Porque, nossa, eu quero fazer isso, mas como que eu vou fazer isso? E aí a gente fica naquela, né, naquela dúvida, né, de como fazer e não sabe em qual profissional que você vai procurar, para quem que você vai pedir ajuda. Porque é interessante a gente entender uma coisa que é muito importante, né? Um amigo, o amigo ele tá ali para te ouvir, é um conselheiro muitas vezes, é uma pessoa que ela te inspira, ela te motiva, te leva para cima. Só que o amigo ele é muito diferente de um terapeuta, de um coach, de um mentor. Por quê? O amigo, né, ele vai estar ali te auxiliando, né, da melhor maneira possível. Tem amigos que sim, que eles vão te puxar para cima mesmo, que aquela pessoa totalmente organizada, você tem que fazer isso, isso e isso. E tem outras pessoas que falam assim, no meu caso, né? Eles, então você poder fazer assim, assim. Quando você paga alguém para fazer isso, então já entra uma outra, já é algo diferente. Olha, eu estou procurando um profissional, eu quero um direcionamento. Então, você sabe o que você quer, né? E aí você também está apta para falar para o profissional, olha, eu quero isso. Essa é a minha dificuldade. Eu estou aqui no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Então, quando você procura um profissional, ele vai conseguir te auxiliar com isso e também abrir um pouquinho mais o seu leque, porque muitas e muitas vezes nós temos a mente fechada assim, né? Eu quero isso e tem que ser assim, porque eu acredito que é dessa forma, e essa é uma das coisas mais importantes, né? Quando você procura um profissional, que ele consegue te explicar que existem várias outras maneiras para você sair do ponto A e chegar até o ponto B. Então aí cabe a você escolher. E quando você faz um planejamento e tem alguém ali, porque muitas vezes nós precisamos de alguém ali te cobrando. Eu muitas vezes precisei muito disso. Eu lembro que meu pai falava assim, quando eu era criança, né? Minha filha, põe o pé no chão. E assim, criança, né? E ficava assim, nossa, mas eu tô com o pé no chão. Só que ele fala assim, aí ele fala assim, não, você tá no mundo da lua. E é verdade, muitas vezes não percebemos que estamos, né, viajando, estamos em outro mundo. Então, o terapeuta, o coach, o mentor, né, ele vai trazer você para esse momento, para o presente e vai te auxiliar com foco. O planejamento em si, ele já te traz uma clareza muito grande. O fato de você colocar tudo no papel já te abre muitos caminhos. Mesmo que você não faça uma análise profunda, você consegue perceber que as coisas começam a fluir de uma maneira mais clara, mais leve, tá? E aí, por isso, a importância da gente fazer esse planejamento e se organizar cada vez mais, né? Se organizar, se olhar, começar a identificar as nossas características, identificar quem somos, que é dessa maneira, quando você está ali com o seu diário, que você vai se identificando, se conhecendo e também vendo o seu progresso. Isso é muito importante. Por isso que tem essa relação tão importante do planejamento com o seu fortalecimento emocional. Porque o emocional,
nós ficamos assim fragilizados quando a gente fica muito confuso, quando a gente está perdido, né? E tem tanta coisa na cabeça, você não sabe nem por onde começar. Então, se você coloca no papel, eu vou fazer isso, né? E olha, fica a dica. Eu lembro que eu fiz coach com uma amiga minha, Débora, quando ela estava fazendo o curso de coach, né? Ela começou, e eu gostei muito da dica dela. Quando foi a primeira pessoa que eu fiz coach, acredito que sim. E ela me fala o seguinte: Lisa, comece do que é mais difícil. Eu não conseguia entender aquilo. Eu falava assim, mas por que começar da tarefa mais difícil do dia? Eu falava assim, por quê? Você pode me explicar? Ela falou assim, olha, é o seguinte, quando você deixa a tarefa mais difícil para o final do dia, sem perceber, você está se sabotando. Né? Então, por quê? Você está empurrando para o final do dia, chega no final do dia, não dá tempo. Então, se você começa a fazer a tarefa que é mais difícil, por mais que você demore um tempo maior para fazer aquela tarefa, as outras são tão simples que você faz um piscar de olhos, não é? E sim, eu comentei aqui que eu fiz coach com a minha amiga Débora, né? Sim, quando a Débora estava fazendo o curso de coach, ela me ofereceu, né, para eu fazer o coach com ela. E foi muito interessante porque eu acho que aquilo ali foi um processo de aprendizado para as duas. Eu aprendi muito. E depois, daí então eu percebi a importância de você ter um coach, né? Ou um mentor, um terapeuta. Por quê? Há coisas que nós não vamos falar, não vamos nos abrir com um amigo. Por quê? Porque a gente acredita, né, que o outro julga muito a gente. Só que na verdade quem julga você é você mesmo. Né? Então a gente tem essa dificuldade. Então a gente se pune, se cobra de tal maneira que muitas vezes você não vai conseguir colocar tudo ali, expor da maneira como vocês colocaria para um profissional. Por quê? Na nossa mente, olha, ele é um profissional, ele não está aqui para julgar. Por exemplo, eu fiz o curso da Sue Johnson, né, que é uma terapeuta, uma psicóloga de Ottawa, uma canadense, e eu gosto muito, né, da regra, né? Então vocês têm regras, né? Nós terapeutas, nós temos regras para a gente atender os nossos clientes, né? Então uma das mais comuns, né? São três que são as mais comuns, são o não julgamento, o que é dito aqui fica aqui, não é? E o amor incondicional. Porque quando você usa essas três regras principais, você não está ali julgando o outro, você está vendo uma pessoa. Quer ver algo muito comum? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Só que nós olhamos para os nossos pais, mãe, pai, e a gente esquece que nosso pai, nossa mãe foram crianças, adolescentes, né? Foram homens, mulheres, assim como nós. Só que nós não os vemos dessa maneira. E aí, o que a gente faz? A gente julga. Né? Ou então a gente coloca aquele rótulo, né? É mãe, é pai. Esquece que antes desse papel, eles tinham um outro papel. E antes, né, de ser pai e mãe, eles são uma pessoa, né? Então, assim, são indivíduos, né, como nós. Então, é importante você entender isso, né? Então, quando você faz todo esse trabalho de se conhecer, de se organizar, de se planejar, que é uma coisa simples, quando a gente planeja o nosso autoconhecimento, né? Então, se você decide fazer uma atividade por dia, uma única atividade, para fortalecer o seu autoconhecimento, fortalecer o seu emocional, e você coloca isso no papel, né? Você coloca numa planilha, na sua agenda, se organiza, então você vai... A chance de você fazer, quando você coloca isso no papel, são de tipo 80%, digamos de 70%, né? Quando você não coloca no papel, você tem realmente poucas chances de realizar. Porque para você, aquilo não está claro de que você deve fazer assim. E se aparece? Eu decidi fazer essa atividade. Nossa, aí o tempo mudou, eu vou passear. Tô falando isso por mim, tá, gente? Eu moro aqui no Canadá e eu mudo toda a minha rotina de acordo com o tempo.
porque aqui no Canadá é frio, então agora nós estamos no verão, então eu mudo totalmente a minha rotina de acordo com a temperatura. Então, às vezes, se eu não colocar no papel, e eu ainda coloco no papel e coloco alarme, eu não faço. Por quê? Por exemplo, para quem tem me acompanhado, eu tô indo no parque todos os dias de manhã. No começo foi um pouquinho mais difícil, eu tenho que acordar um pouco mais cedo e tal. Hoje isso já virou rotina, virou hábito, ficou uma coisa gostosa, legal. Só que quando eu comecei a caminhar no final da tarde, isso para mim eu tinha que chegar e falar assim, eu vou caminhar, eu tinha que ter aquele propósito de caminhar no final da tarde, porque por mais que o tempo melhorou, às vezes eu tava muito cansada, ou então aqui é muito úmido, então às vezes fica tão quente, ou é muito frio ou é muito quente, isso é verdade. E às vezes o ar não tá muito bom para você fazer a caminhada do lado de fora, fazer um exercício, então você tem que levar tudo isso em consideração, tá? Por isso que é tão importante você ter essa a organização e olhar de uma maneira que seja leve para você. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de colocar no despertador. Tem pessoas que colocam simplesmente na agenda. Né? Eu tenho uma amiga minha que eu acho o máximo. Ela coloca tudo na agenda, bonitinho, aquela coisa. Eu gosto, eu coloco tudo no despertador. Que aí eu não preciso me preocupar. Ai, se eu esquecer, se eu não esquecer. Porque eu não tenho o hábito de ficar olhando para a agenda. Agora, o hábito do despertador eu tenho. Então, é você olhar e ver o que fica mais leve para você. Né? O que é comum para você, o que você vai, o que vai agregar para você. Não algo que vai te trazer um estresse. Sim, algo que vai te ser leve e que vai agregar. Bom, eu vim aqui para comentar um pouquinho mais sobre a importância do planejamento, algo tão maravilhoso que tira, sabe, traz mais clareza para a nossa vida, mais leveza. Bom, você querendo conversar um pouquinho mais sobre as suas emoções, falar sobre crenças limitantes, fazer alinhamento de chakras, balanceamento dos seus chakras, querendo fazer o tratamento libertação de traumas, eu estou aqui. E então, até o próximo vídeo. Ah, eu sou nova, gente, eu sempre lembro isso no final, tá? Então, dá o seu joinha aí, compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Para que todos nós possamos encontrar a nossa maneira única de nos fortalecer de dentro para fora e auxiliar mais e mais pessoas. Até mais então!